Você aí, você já suspendeu um remédio abruptamente? Estava tomando um remédio, um tratamento e de repente descontinuou? Deixa aqui no comentário, por favor. Esse termo é o termo que a gente mais escuta na consulta de psiquiatria. Doutor, parei de tomar o remédio. Abruptamente, né? Tem até alguns aí que, né, alguns pacientes podem ser um pouco mais entendidos ou então mais precavidos, né? Eu vou suspender aqui, mas eu vou diminuindo e tal. Eu tenho uma notícia ruim para contar, tá? Você não sabe fazer isso. Não sabe. Na verdade, a maioria dos psiquiatras não sabe fazer isso. Eles não aprendem a fazer isso. A gente não é ensinado isso pra gente. A gente não tem esse conhecimento, tá? Tem o conhecimento só de passar remédio e trocar e aumentar a dose. A gente não tem esse conhecimento, não é dado na psiquiatria. Então, se o médico é somente psiquiatra e não estudou mais nada, é, ele não sabe fazer isso. Não sabe fazer desmame, não adianta. Aí você vai perguntar: ah, mas você sabe fazer desmame? Assim, eu estudei diversas pós-graduação com esse fim, né? Fitoterápicos, canabidiol. Então, assim, são várias pós-graduação que a gente vai fazendo, que a gente vai complementando esse conhecimento, né? Até que a gente consiga fazer isso, consiga fazer uma troca, consiga fazer um desmame. Mas eu acho que o vídeo ainda não é sobre desmame, é sobre a interrupção abrupta. Então, a gente vai ler aqui alguns argumentos, tá? Mas assim, o que eu posso falar você não sabe fazer isso, não faça isso, tá? Ah, já tô bem. O que a gente mais ouve é isso na psiquiatria. Estou bem, estava me sentindo bem e parei o remédio, tá? Eu sempre tento falar isso pro paciente para não fazer isso, tá? Mas aí tem algumas situações que né, nos fogem e acaba fazendo. Mas assim, não faça isso, isso é muito arriscado, tá? E a gente vai dar algumas consequências aqui que pode ter, tá? Então, a suspensão é isso mesmo, né? Por decisão própria, né? Ou falta de acesso, pode ser qualquer coisa. A pessoa toma a decisão de parar de tomar o remédio, né? Ah, não tá fazendo efeito, enfim. Tem o risco do rebote, assim, esse é a primeira coisa que a gente tem que falar, tá? Eu sempre falo isso pro paciente. É como se tivesse uma barreira, né? Uma barreira ali como se fosse né, a barreira de água, né? O remédio, ele tá fazendo essa barreira. E seus sintomas é a água. Quando você para de tomar abruptamente, você tira essa barreira e vem tudo, gente. Vem tudo, todos os sintomas. Então vai ter um rebote absurdo, gente. Então não se deve interromper remédio, tá, gente? Isso vai te dar problemas sérios, tá? Não faça isso. O efeito da abstinência é mais para os remédios que eu já fiz vídeo, né? Mais em relação a tarja pretas e tal, que são remédios que eles têm o potencial, por ser tarja preta, né? Eles são enquadrados assim, um potencial de dependência absurdo, então vai ter abstinência se suspender de uma vez por todas. Nenhum remédio a gente faz isso, gente. Eu vou frisar aqui porque realmente aí se escuta toda hora, todo dia, tá? Todo dia a gente escuta isso. A questão da falta do remédio, ele vai fazer uma instabilidade, né, na nossa mente. Essa suspensão vai quebrar esse equilíbrio de estabilidade que está naquele momento, tá? Ah, não está fazendo efeito. Pensa bem se não está, né? Conta todos os seus sintomas que você tinha antes e depois. Então, pode ser ainda que não seja suficiente, precise de mais coisas, mas o que a gente pode falar é isso. Vai fazendo um desequilíbrio neuroquímico gigante e você vai sentir sintoma, vai ter sintoma. A redução gradual é o caminho, que é o desmame, né? Mas como eu te falei, o psiquiatra não sabe fazer isso. Ele não sabe fazer desmame, tá? Eu tenho um monte de paciente que eu atendia por plano de saúde em outros locais, e eles chegam para mim e falam: ó, o médico lá que eu tô há 2 anos com o médico depois que você saiu, e o médico continua com a mesma medicação, não fez nada, não fez nada diferente. Ele falou que não sabe nem fazer. Isso é muito comum, gente. A gente não aprende isso na psiquiatria, a fazer desmame, isso aí não tem nem aula disso, tá? Então isso aí realmente é uma questão da pessoa querer continuar
estudando, se atualizando, tá? Por que não sabe fazer? Porque assim, se a gente a gente vai fazer uma troca, gente. O desmame é uma troca. Então a gente vai trocar um remédio controlado, tá? Altamente controlado e um remédio que não tem na natureza, sintético, pela uma coisa que tem na natureza sintético, que tem na natureza e não seja sintético, né? Aí vai entrar muitas coisas, eu tô sempre fazendo vídeo sobre isso, ômega 3, magnésio, né? Mas aí entra um detalhe. Ah, então é só tomar isso? Não é bem assim, tá? Por quê? A redução ela tem que ser gradual. Então, o que eu faço com meus pacientes é que todo mês, eles estando bem, tem essa janela de oportunidade da gente reduzir a dose. Mas ao reduzir a dose, eu já tenho que prever que o paciente vai sentir tal sintoma, que aquela barreira, uma dose maior, está evitando. Então, eu tenho que antever isso, tá? Eu consigo antever, esse paciente ele tem mais insônia. Então, se eu reduzir o remédio, vai estourar lá no sono. Então, tem que ter coisas naturais, como aqui o objetivo é trocar o remédio controlado pelo natural, eu tenho que ter coisas ali para ele tomar para essa insônia não vir. Então, a gente vai sempre se basear pelos sintomas e é uma coisa muito individual. Não tem como fazer, né? Um padrão para todo mundo. A gente sabe que essas coisas que eu falei, ômega 3, magnésio, triptofano, isso é fundamental para o desmame, mas tem outras coisas. E isso a gente só pega nesse fim das consultas. Na outra consulta, a pessoa, tô me sentindo um pouquinho mais ansiosa. Aí eu vou colocar um negocinho natural para poder resolver aquela ansiedade e dar prosseguimento ao desmame. Então o desmame ele tem que ser lento e gradual, não dá para fazer 2, 3 meses, só se a dose for muito baixa. Mas se você toma muito remédio com doses altas, não dá para fazer isso rápido, gente. Isso mas eu quero. Não dá, você vai ter problema. Então, como o meu serviço é mostrar só, se você parar de uma hora para outra, você vai ter problemas seríssimos, gente. Problemas seríssimos. Não dá para brincar com isso. Então, dá para fazer, mas tem que ser redução gradual, até para o seu sistema nervoso, né? O seu organismo entender que está reduzindo, então é uma coisa gradual. Não tá sem nada, tá cada vez menor. E aí, ali que a gente vai atuar, entendendo onde que essas lacunas aí que surgem de sintomas, para a gente poder ali atuar e conseguir resolver. Então, tem que ser dessa maneira, gente. Se não for, vai dar problema. Vai dar problema. O rebote, ele pode ser em um mês, ele pode ser em um ano, né? A pessoa parou do nada, não fez um desmame, e depois de um ano estava voltando os sintomas. Estava bem, né? Depois de um ano estava voltando os sintomas. Não fez um desmame correto, tá? Então, o desmame correto é um desmame lento, tá? Não é um processo lento. Eu sempre falo assim, quanto tempo você está tomando esse remédio? 2 anos, um ano. Então, seria esse tempo para você te fazer um desmame, tá? Não dá para fazer desmame rápido. O desmame tem que ser lento. Lógico, tem situação. Tem muito paciente meu que eu vou tratar ansiedade, paciente jovem, nunca tomou remédio. Eu inicio dose baixa, 4 vezes menor do que a da farmácia. Essa dosagem resolve o problema dele todo, consegue resolver, na maioria dos casos, tá, gente? Mas eu tô falando assim, paciente jovem que acabou de começar os sintomas, entendeu? Então, assim, ele tem pouco tempo de doença, vamos dizer assim. Então é fácil a gente atuar dessa forma, resolvendo o problema dele, e logo depois que ele tiver resolvido, começar a reduzir. Só que a dosagem é tão baixa que a gente consegue. Então, tem tratamento meu aí que eu fiz em 6 meses. Ansiedade, ansiedade generalizada em jovem que nunca tomou remédio, que consegue aderir bem às mudanças de estilo de vida, as outras coisas que a gente tem que fazer. Ele consegue aderir bem e ele consegue melhorar muito. Na consulta seguinte já não tem sintoma, mas não dá para tirar. Então, o interessante é pelo menos uns 3 meses, tá com aquela dose que tá resolvendo, e depois sim, ó, já cumpriu 3 meses, aí sim começa a tentar reduzir. Aí, como eu falei, paciente jovem que está com aquela situação ali há pouco tempo, ele rapidamente a gente vai conseguir fazer essa transição para remédio natural.
Então tem muito caso, né, de estudo que interromperam e o remédio e voltou. Então, assim, é altíssima porcentagem, tá? Então, assim, deve se evitar de qualquer forma interromper. Tem que continuar tomando até ter algum profissional que tenha disposição, que tem que ter disposição, tá? E entendimento também, né? Mas tem que ter disposição e entendimento da situação para poder fazer da melhor forma possível, porque senão não vai fazer direito, tá? Então, gente, eu acho que esse vídeo eu tô tentando fazer um vídeo mais curto, tá? Não sei se também se ficou tão curto, mas são conhecimentos que não dá para ser muito curto, né? A gente tem que transcorrer um pouquinho aqui a situação, até a minha parte prática mesmo, né? E dando essa visão para vocês, tá? É, Deixa aqui, tá, no comentário se você já parou, pensa se parar assim abruptamente. Não faça isso, né? Não interrompa, tá? Compartilhe para todo mundo que tenha uma situação parecida, que já fez isso, né? Porque essa é a frase mais que eu mais escuto, gente. É a que eu mais escuto. Estava bem e parei o remédio. Isso, cara, se eu ganhasse um realzinho, eu tava milionário. Tava bilionário com essa frase, tá? Então essa frase aí, toda hora eu escuto e eu já sei que é problema. Eu já sei que é problema. Né? Então não faça isso, gente. Não interrompa o remédio controlado de uma hora para outra, tá? Tem que fazer um desmame, tá? Desmame não é somente reduzir a dose. Ah, eu tava tomando 10, agora eu tô tomando meio. Desmame não é isso. Isso não é desmame, tá? Isso não é desmame, porque isso vai te dar. Você não vai colocar outras coisas, vai só rebaixar a dose, a dose, a dose. Quando chegar numa dose que seu organismo já. Essa dose já não resolve, você vai começar a ter sintoma. Tá? Então isso aí não é desmame. Então desmame tem que ser feito por uma pessoa que entende. Que entende. E eu vou te falar que poucos profissionais entendem de desmame no Brasil. É muito pouco. Tá? Não entendem mesmo, não entendem mesmo. Tá? Então, se você está tomando já há mais de um ano um remédio, pode chegar para o seu médico e falar: ó, preciso de outras coisas, vamos reduzir esse remédio, eu tô bem, né? No caso de estar bem, desmame é sempre situação de estar bem, tá? Tem que estar bem para fazer desmame. Então, você estando bem, já é uma janela de oportunidade para a gente começar a fazer um desmame lento, gradual, para a gente, né, você ter saúde. O que importa no final é você ter saúde, você tá bem, né? Sem transtorno, tá bom?